Olá, alegria e paz. Vamos iniciar fazendo a nossa oração para convidar o Espírito Santo para esse momento de oração. Espírito Santo, vinde, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse vídeo tem o objetivo de falar sobre a carta de Efésios e um tempinho a mais sobre a armadura do cristão, que está no capítulo 6 de Efésios, tá? Então, Paulo nos diz que é preciso estarmos preparados para o combate espiritual, tá? Então, nós vamos aqui iniciar um chamado ao santo combate. Então, a primeira parte da carta de Paulo, ela fala os primeiros 3 capítulos, ela trata de uma doutrina da parte da salvação, enfatizando a transformação pelo batismo, a transformação do povo de Deus, e depois ele passa para a segunda parte, falando sobre o homem velho que se torna um homem novo, que deixa de existir, né? Aquele homem velho, enfatiza o matrimônio, fala sobre a família, fala sobre a igreja militante e envolve todas as lutas contra o mal. E por fim, daí, né? Como que a gente deve se fortalecer? Fortalecemos no Senhor. Então, essa vida nossa cristã, ela deve ser sempre um combate espiritual, tá? Então, revestimos da armadura do cristão para discernir o ataque do mal. Então, São Paulo, ele enfatiza bastante essa questão da armadura espiritual, a necessidade que nós temos de nos preparar espiritualmente para eventuais ataques, eventuais situações que acontecem na nossa vida, na nossa rotina. Verdade? Então, essa armadura, ela inclui a nossa verdade, que é a verdade de Jesus, ela inclui o zelo pelo Evangelho, a fé, né, e a oração constante. Esses aí são os pilares que a gente deve permanecer, né. Então, Paulo, ele alerta o seguinte, que sempre nós temos 3 pontos que nos faz ficarmos fracos, que é a distração, o desânimo e a descrença. Então, a distração, hoje nós temos aí, se a gente for pegar, o que tem de distração hoje pra gente? Os meios de comunicação, internet, celular, meu Deus, né? São profundamente, você entra e rola a câmera aí, rola um vídeo aí e você acha que você tá 1 minuto, você olha 20 minutos, meia hora em assuntos desnecessários, nada a ver na nossa vida, que não vai acrescentar nada na nossa fé, né? E muito pelo contrário, né? E aí acaba que, em consequência disso, você lá se distraiu, você entrou em assuntos que mexeu com o seu emocional, com o seu cognitivo, e por fim, você fica lá desanimado. Esse desânimo da fé, essa desconexão que a gente tem sobre a fé, às vezes a gente começa a permanecer sempre
em oração, 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 e de repente nós estamos diminuindo o nosso tempo de oração, nós estamos diminuindo o nosso posicionamento de estudo, e isso tudo interfere nas outras coisas da nossa vida, tá? Essa não permanência nesse desânimo causa o quê? Causa descrença. A gente acaba que, será que é isso mesmo? Será que, né, fulano lá que não tá fazendo nada certo, tá tudo bem? Uma coisa que nós temos que entender que Deus é Deus dos bons e dos maus, tá? Então, isso aí, Deus não faz cair chuva só aqui na minha casa, porque eu sou católica, ele faz cair chuva em todas as casas, para todas as pessoas, né? Então, Deus, o nosso Deus, glorioso Deus, é um Deus dos bons e dos maus. Então, a gente não pode se medir porque fulano faz isso, fulano, ciclano faz aquilo, fala isso, fala aquilo, e tá tudo bem na vida dele. Não. Nós seremos julgados pelos nossos atos e omissões, por tudo que nós fazemos e também por tudo que nós deixamos de fazer, tá? E aí, no Efésios capítulo 10 e 11, ele aponta assim: enfim, fortalecei-vos o Senhor, porque o poder de sua força, revestir-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do diabo. Então, para quem duvida, né, que tem o diabo que atenta, aqui está, né, claramente falando sobre o demônio. Então, nós temos aqui, nós já falamos, né, dos 3Ds, e aí nós temos aqui, no Efésios capítulo 13, tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e mantermos inabalável no cumprimento do seu dever. Então, permanecermos unidos a Deus para que possamos nos fortalecer nele, não em outras coisas, não acreditar em superstições, não acreditar nessas bobeiras todas que a gente vê aí, tá? E sim nos fortalecermos em Deus. E uma coisa que nos faz e nos mantém conectados com Deus são os sacramentos. Então, nós temos aí a eficácia dos sacramentos, né? Então, nós temos batismo, matrimônio, confirmação, ordem, unção dos enfermos. Mas os dois principais na nossa vida, que tem que ter permanência, é a confissão e a Eucaristia. Isso nós não podemos abandonar, de forma alguma, nenhum dos outros, né? Isso faz com que nos conecte, nosso casamento nos consagra a permanecer em Deus para a nossa salvação. Nosso objetivo é, né, um levar o outro para o céu, levar a sua família para o céu. Esse é o objetivo do casamento, tá? Então, a confissão, elas nos conecta com Deus, ou nos reconecta, porque o batismo faz isso. Quando nós somos batizados, todos os nossos pecados, eles são apagados, eles não são deixados ali, que depois eu vou... Não, eles são apagados, tá? Todos os nossos pecados. E a confissão, depois, quando nós necessitamos nos reconectar com Deus, depois do batismo, que a gente peca, nós somos todos pecadores, somos falhos em inúmeras coisas, então nós precisamos da confissão para nos reconectar com Cristo e estar preparado para Ele na comunhão, né? Que momento incrível e abençoado que Deus nos deixou, Ele próprio na Eucaristia. Não tem coisa melhor que isto, certo? Nós podemos, o Padre Ricardo fala, você pode ir daqui, lá em Aparecida, a pé, peregrinando dias e dias, rezando dias e dias, e se você for à Santa Missa, uma missa vale por muito mais que tudo isso,
Então, você pode dar a volta no mundo, você pode fazer qualquer coisa, mas uma santa missa e uma santa Eucaristia é melhor que tudo isso. Tá? Então, para a gente entender a equação da prioridade, a nossa prioridade sim deve ser Jesus, tá? Sim deve ser a Eucaristia e sim temos que nos confessar para isso. Então aqui, para nos preparar para quê? Para os dias bons e os dias maus. O que é um dia mau? Um dia mau é um dia que eu tô triste, um dia que eu recebo uma notícia ruim, o dia que alguém morre, um amigo, um parente, um familiar. É um dia ruim. E para eu passar por esse dia ruim, eu preciso estar conectado com Deus, tá? Se eu estou conectado com Deus, eu consigo passar por esse dia ruim com mais firmeza. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que eu não vou chorar, não quer dizer que todas essas bobeiras aí que as pessoas falam. Não, eu vou sofrer, eu vou chorar, mas a minha prioridade é Jesus. Eu não vou deixar de amá-lo porque aconteceu um dia mal, tá? Então, para isso, o sacramento, ele é um dos principais, que é a Santa Missa, a Eucaristia e participar da comunidade, tá? O Monsenhor Jonas Habib, ele escreveu sobre a vida espiritual e ele escreveu sobre as 5 pedrinhas de Davi. Então, 5 formas da gente estar preparados para os dias maus. Então, ele coloca aí a primeira pedrinha e mais importante, a Santa Missa. Então, a missa, ela é o ápice da nossa vida cristã. Não tem, como eu disse agorinha, não tem nada melhor do que a Santa Missa. Não tem nada que é melhor do que a Eucaristia, tá? Então, esse encontro direto comigo, porque a partir de eu posso ir lá fazer uma adoração ao Santíssimo, eu posso ir lá ficar momentos em adoração, mas quando eu recebo a Eucaristia, quando eu sou sacrário, Jesus, olha que bênção maravilhosa, ele nos permite ficar dentro de nós. Então, por isso que nós temos que estar preparados, né? Confessar sempre para que essa conexão maravilhosa aconteça com todas as graças. Então, ó, nesse momento, Jesus nos fortalece de inúmeras formas. Né? Ele vai atender o que cada um precisa, não é o que eu quero, e sim o que cada um precisa, né? Não podemos esquecer desse detalhe, né? A segunda pedrinha que o Monsenhor diz para nós é o Santo Terço. O que é o Santo Terço? São as meditações que nós fazemos da vida de Jesus. Então, cada dia da semana tem os mistérios, inclusive eu gravei um vídeo sobre o rosário completo, tem aqui, e vocês podem assistir com as meditações das leituras bíblicas. Na descrição eu coloquei todas as citações da palavra de Deus, meditando os mistérios gloriosos, mistérios gozosos, mistério doloroso, então, e os mistérios luminosos, né? Então, nós, através do Santo Terço, nós meditamos, não é uma vã repetição, não, porque nós meditamos cada partezinha da vida de Jesus, tá? Cada Ave Maria, você para e medita sobre a vida de Jesus, certo? Então, isso aí é uma... E também nós contamos, né, com a nossa intercessão da nossa Santa Mãe, né? Ela que nos proporcionou essa bênção, que é Jesus no mundo, né? Então, nós temos que nos
correr para ela mesmo, né? Ninguém esteve mais perto de Jesus do que ela, né? Ninguém foi tão próxima dele do que a Santa Mãe de Deus. A terceira pedrinha é a confissão. Então, nós devemos sim esperar, nós não precisamos esperar a ocasião, a Páscoa, que é obrigatório, pelo menos uma vez no ano, não. Você pode ir quando você sentir que você feriu os mandamentos, né? Nós temos lá os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja. Quando você feriu qualquer um desses mandamentos, você precisa se confessar, tá? Até porque alguns desses pecados são pecados mortais. Então a gente precisa estar conectado com Deus para que em todos os momentos nós possamos ter Ele na nossa presença, tá? Diariamente, constantemente, né? Nós cometemos inúmeros pecados, né? De falar demais, até pelo olhar, até pelo jogar, né? Nós, às vezes é difícil, né? Até andar, porque você fala assim, olha, não vou olhar para lá porque eu não quero ver isso, não vou olhar para cá porque eu não quero ver isso, e o pecado está em todos os lugares, não tem problema. Também nós temos o Santo Padre que pode nos atender pela confissão e nós resgatarmos esse contato especial com Cristo. Daí nós temos a palavra de Deus, a santa palavra de Deus, a Santa Bíblia. Nós devemos todos os dias ler a Santa Bíblia, meditar o Evangelho e fazer uma oração através dele. O que eu quero, o que eu sonho, tudo bem, nós podemos pedir tudo, mas eu também tenho que, através da palavra, meditar e fazer minha oração. O que Jesus quis dizer para mim através dessa palavra? Qual que foi a mensagem? Nós temos aí o calendário, esse ano é o ano C, nós temos aí todos os dias uma leitura, todos os dias, nós temos as leituras bíblicas, o Salmo, então podemos meditar todos os dias na Santa Escritura, tá? E a quinta pedrinha é o jejum. Então nós temos aí oração, jejum e penitência, são os nossos baluartes da fé, né? Nós não podemos deixar de ter, né, de fazer jejum, de fazer caridade e de estar em oração, certo? Então, o jejum, ele é bíblico, ele tem inúmeras citações que falam sobre o jejum e também, inclusive, Jesus fala, né, numa das conversas que ele tem com os discípulos, que eles falam que eles foram enviados de 2 em 2 e alguns voltaram e eles falaram que eles não conseguiam expulsar o demônio. E aí Jesus deu uma reprimenda neles, né? E falou também que por que eles não conseguiram? Porque tem demônios que só é expulso pela oração e pelo jejum, tá? Então, jejuar é uma forma de disciplinar e nos aproximar de Jesus, sim. E aí nós começamos aqui o capítulo 6, cinturão da verdade, a couraça da justiça e a sandália da prontidão. Então, por que São Paulo fala a respeito da armadura? Lembrando que São Paulo, ele foi soldado. Então, assim como Jesus, que falava as parábolas, ele falava sobre as parábolas de forma que as pessoas se conectassem dependendo do ambiente. Então, cada mensagem, ele usava uma parábola. Hoje foi das sementes jogadas, né? Uma à beira
da estrada o pássaro pegou, outra caiu no meio do espinho, a outra caiu no meio da pedra e a outra caiu em terra boa. Então Jesus usava, porque ele estava ali no meio de pessoas que mexiam com aquela plantação, e ele sabia que eles iam se conectar e entender. Então, quando Paulo escolhe falar da armadura do cristão, é uma coisa que ele tinha familiaridade a respeito da armadura, para que servia, para que cada peça serve, né? Para que serve o capacete, para que serve o escudo, para que serve as sandálias. Então, é isso também que a gente vai falar aqui, tá? Então, João diz que a respeito, quando a gente fala sobre as verdades de fé. Então, João fala assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Então, todas essas armaduras nossas, elas precisam estar de acordo com a nossa fé, tá? Nós vamos nos proteger, nós vamos nos blindar contra o mal através da verdade de Jesus, através da verdade da palavra de Cristo, certo? Então, tudo isso conectado aqui na palavra, que é o que vai nos proteger, é o que vai nos livrar de todo o mal. Então vamos lá. A couraça da justiça. Então vamos pegar aqui, ó, Efésios 6:14. Então fala assim: ficai alertas, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça. Então, a couraça, ela protege o quê? Ela protege o peito, protege o ombro, protege o coração. O que quer dizer isso? Né? Que nós devemos viver de acordo com os mandamentos para proteger as verdades de Cristo, aonde, né? Nós temos nossos ombros para nos sustenta, né? Ele nos sustenta. O nosso peito, o nosso coração, ele tem que ser protegido do mal, né? Não só fisicamente falando, né? Porque o, o, a coraça, ela protegia, né? Para não acontecer cortes, para não acontecer pancadas nessa área sensível. Né? Se você furar o coração, você morre. Né? O braço, né? O ombro, para você manter-se firme, manter-se na fé, né? Manter-se em pé. Então, viver de acordo com os mandamentos. Agora eu falei, né? Nós devemos viver e praticar as 3 obras de justiça, que é a esmola, oração e o jejum, certo? Então, sempre. E Mateus fala: cuidado, não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só porque para ser desnotado. De outra forma, não recebeis recompensa do nosso Pai que está no céu. Então, devemos praticar sim as nossas orações, devemos sim fazer os nossos jejuns e as nossas esmolas. Mas, né, na Semana Santa, tem sempre a leitura, né? Quando você for fazer jejum, se arrume. Não é para você ficar contando, não é para você ficar falando que você tá, ai, tô em jejum, tô morrendo. Não. Quem vai ver é Jesus. Quem vai ver é Deus. A gente não precisa. E a esmola, a mesma coisa. Não vou fazer para me aparecer, não vou fazer para que alguém veja. O que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? Tem? E é isso. Então, eu vou fazer para o bem e para Jesus e é isso. Não preciso que ninguém saiba, não tem necessidade que ninguém saiba do bem que eu vou fazer, tá? Então, Efésios fala também, no capítulo 15, das sandálias, né? As sandálias da prontidão. Então, nós temos aí
os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. O Jesus enviou, né, os seus discípulos, seus apóstolos, para enviar o evangelho da paz. Hoje, através deste evangelho, Jesus nos está convidando a calçar as sandálias da prontidão para enviar, evangelizar a paz. Isso é um chamado para cada um de nós, hoje, agora, né? Estar prontos. Então, os soldados usavam as sandálias para não furar o pé, para não queimar o pé, para não andar descalço realmente, mas esse era um chamado. Estejamos prontos e zelosos para propagar a palavra de Jesus pelo mundo. Então, essas sandálias é para nós calçarmos as sandálias da prontidão para servir a Jesus, propagar a sua palavra. Então, quando nós estamos sempre envolvidos nas coisas de Deus, nós somos protegidos contra as tentações. Se eu estou aqui focada, estudando a Bíblia, se eu estou rezando, se eu estou meditando a palavra, se eu estou ouvindo uma música santa, tudo isso me faz e me permanece conectado com Deus. Quando eu estou ociosa, né, não faço uma leitura, um livro, a minha cabeça, né, tem o ditado, né, cabeça vazia, oficina do diabo, e realmente, começa-se a pensar coisas que não deve, o nosso pensamento vai para longe, a gente fica assistindo coisas na televisão, sempre está aparecendo, ou fica conversando conversas que não levam a nada, né? Só uma fofoquinha, uma coisa que nos traz nada em Cristo, muito pelo contrário, nos afasta dele. Então, nós devemos estar sempre estudando a palavra de Deus, fazendo uma leitura, né? Meditando, um silêncio. Hoje, a coisa mais rara que tem é a pessoa conseguir ficar em silêncio, né? Às vezes até ela fica em silêncio, mas ela não consegue. A cabeça tá lá, voando, pensando num monte de coisa, e a gente não consegue parar um segundo para meditar e nos conectar com Deus. Isso é muito sério mesmo. Então, as pessoas não estão conseguindo parar, estão conseguindo se parar para fazer uma leitura, às vezes, né, a gente se distrai. Não, nós precisamos nos reconectar com nós mesmos e reconectar com a palavra. Vamos filtrar as coisas ruins que podem nos conectar com as coisas do mundo e tentar irmos nos purificando, de certa forma, né? E isso também, né? Quando você faz alguma coisa errada, você tem a confissão para você pedir socorro, né? Se voltar essa conexão com Deus, né? Em Isaías fala: quão são belos os pés dos mensageiros que anunciam a boa nova e traz a notícia da paz e da salvação. A gente já viu muito isso, né? Como são belos os pés dos mensageiros. Tem bastante, tem música também, né? Como são belos os pés dos mensageiros. Em Isaías já falava, né? Sobre essa parte espiritual, né? Do futuro, né? Uma prefiguração dos enviados por Jesus, dos apóstolos, dos discípulos e nós. Não vamos esquecer disso, tá? Que são belos e honrados, né? Então nós temos aí: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito e o escudo da fé. Efésios 16 diz: sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai
Enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, nós temos aí, né? Em todas as circunstâncias, nós devemos empunhar o escudo da fé. Que é isso? O escudo era aquele que protegia, porque eles atiravam flechas, os dardos inflamados, as flechas inflamadas, eles colocavam fogo, né? E aí é onde pegava aquela flecha, pegasse na roupa, ia pegar fogo. Então, o maligno, o fogo do mal, que podem nos atacar de qualquer lado. Assim como Deus nos resgata, né? Tinha tem uma história assim que assim como que Deus pega o que Jesus traz as pessoas para Ele, igual pegar coelho. Você aonde que você bater você pega, né? E Jesus é assim, Ele nos resgata pela primeira oportunidade que Ele tem, né? É pelo sofrimento, é pela dor, é pela alegria, é pelo momento, é pela história, não importa. Ele sempre vai dar um jeito de ter um chamado para nós, para a gente estar perto dele, né? Então, esse escudo é para nos proteger de todas as coisas também, assim como Jesus tem a opção de nos salvar de todas as formas, o maligno também tem um jeitinho de perturbar a nossa vida com outras coisas que vai nos tirar do centro e da nossa reta, do nosso objetivo, que é o céu. Nosso objetivo sempre tem que ser o céu. Sempre tem que ser levar as pessoas para o céu. E aí, tudo que não está focado na palavra e em Jesus é distração. E quem faz essa distração? O maligno. Então, distração através de quê? Do corpo, através da mente, através do coração, através da visão, de tudo. Então, nós devemos estar blindados e protegidos de todos esses mal. Então, esse escudo é a nossa proteção. Então, nós temos que estar em oração, né? Lembra lá, todas as pedrinhas, né? Missa, terço, comunhão, confissão, jejum. Não podemos deixar isso de lado, tá? E em 1 João, ele fala assim: eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé que vai vencer. Então, nós precisamos, sim, nos preparar, sim, nos prepararmos. Em oração, em jejum, em Santa Missa, Eucaristia, mas nós temos, para tudo isso, nós temos que ter fé e nos entregar inteiramente a Jesus, né? Santa Faustina fala muito isso, né? Que ela se entregava, Jesus, eu sou toda sua, pode fazer o que você quiser de mim. Então, tem uma história muito bonita, os livros delas, o Diário de Santa Faustina, é maravilhoso, recomendo, tá? A bibliografia também é um livro muito bom, fala da Santa Eucaristia, fala de Jesus, das misericórdias de Jesus, é lindo demais, eu aconselho vocês a parar para ler, tá? Então, o caminho nosso é ter fé e acreditar que Jesus vai estar, e está, né? Ele diz assim, estarei convosco todos os dias até o fim, né? Mateus 20:20, eu acho. Mateus 20:20, tá? Então, estarei convosco todos os dias até o fim. Então, essa confiança invisível nós precisamos ter, né? Porque, igual eu tô falando, às vezes acontece inúmeras coisas na nossa vida, né? Nós temos, né, os nossos combates espirituais, momentos de tristeza, né? Os dias ruins, como eu disse, que vai acontecer sim, inúmeras coisas na nossa vida, né? O carro vai estragar, alguém vai ficar doente, não vai dar certo alguma coisa na tua vida e você precisa ter certeza
de que Jesus, sim, Ele está conosco, nos dias maus e nos dias bons, tá? E outra coisa muito importante, que a nossa fé, ela não pode ser medida pelo que a gente pede e recebe, né? Nós pedimos e podemos pedir, né? Jesus diz, peçais e sereis atendido. Sim, ele diz. Mas tudo é para o bem daquele que ama a Deus. Tudo, né? Paulo diz, tudo é para o bem daquele que ama a Deus. Então, Jesus só vai nos dar o que for para a nossa proximidade com Ele. Às vezes nós pedimos uma coisa que Ele não vai nos dar. Ou às vezes não vai dar agora, ou às vezes Ele não vai dar de jeito nenhum, porque isso não vai fazer com que você melhore a tua vida, que você se aproxime de Deus, né? Tem um exemplo no livro de Diário de Santa Faustina que fala que uma irmã pediu as orações dela para que a irmã Faustina fizesse oração para que ela conseguisse uma coisa. Não fala lá o que é. Mas a irmã Faustina, Santa Faustina, sentiu que não era uma coisa boa que ela queria. E aí ela fez a oração assim: vou pedir pela tua vida, para que coisas que Deus mude o coração dela. E aí depois a irmã voltou e falou, né, que ela tinha, que ela que estava querendo não era uma coisa certa, não era uma coisa boa. E obviamente não ia ser atendida, né? Então assim, não adianta a gente pedir coisas que não vai ser para o bem e edificação nossa e para nos levar para o céu, tá? Então, em Hebreus 11:11 diz assim: a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Mesmo assim, mesmo eu não ser atendida, eu ainda confio. Mesmo eu pedindo, e não, os meus desejos não foram realizados, mesmo assim eu acredito que Deus, de alguma forma, Ele me ouviu. E de alguma forma, se for para o bem, Ele vai providenciar para nós. Então nós temos que ter essa confiança. Então, aqui. O que não mudou aqui? Ah, ele repetiu, peraí. Aqui. Muito bem. Então, nós temos aqui também. Já falei. Então, o capacete, né? O capacete da salvação. Então, tomar, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Então, tomai o capacete da salvação. Tudo que vem, e tudo que a gente aprende, e tudo que nós sabemos, vem através do nosso entendimento, né? Através da graça de Deus que nós precisamos pedir. Então, a nossa cabeça, se você tem uma lesão na cabeça, então o capacete, ele serve para proteger. Então, nós precisamos proteger, tá? Os nossos pensamentos, precisamos nos proteger do mal. Nós precisamos estar sempre em oração. E quem que nos ajuda nessa proteção contra o mal? O Espírito Santo. Quem que nos ajuda a entender a palavra? O Espírito Santo. Então, sempre nós temos que pedir, Espírito Santo, me ajude a entender essa palavra. Com humildade mesmo, né? Vocês veem que tem pessoas que às vezes têm pouca leitura, mas ele tem muito entendimento. Por quê?
ele é ungido do Espírito Santo, ele consegue entender. Tem pessoas que é muito instruídas, lê a palavra e aquilo, ele não brota no coração daquela pessoa. Por quê? Porque nós temos que ter a humildade de pedir socorro para o Espírito Santo. Me ajude, Espírito Santo, me ilumina para mim entender essa palavra, me ilumina para eu poder ser caminho, calçar as sandálias, né? E ser propagador da palavra. Porque se não é o Espírito Santo, a gente não dá conta de fazer nada, nada mesmo. Então nós precisamos ter. Lógico que eu preciso estudar, né? Preciso estudar a Bíblia, preciso estudar o catecismo, eu preciso ler bastante, eu preciso, né, me aprofundar em várias leituras, mas eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo para que ele me ajude a interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, inspirada, né? Jesus veio ao mundo e deu o seu exemplo e deu a sua vida por todos nós. Então, essas palavras aqui, ela tem a conexão, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Para a gente conseguir entender, nós precisamos um socorro, né? Espírito Santo, me ajude. Olha, não consegui entender. Leu, não consegui entender. Peça ajuda, né? Então, esse capacete, essa informação que vai entrar na nossa vida, por isso que os nossos pensamentos, tudo que a gente vê, fala e faz, tem que ser congruente com a palavra. Então, não adianta eu ficar falando da palavra e a minha vida ser toda bagunçada, né? Eu fazer todas as coisas erradas. Não adianta eu ter fé, rezar e ficar falando da vida dos outros, atrapalhando a vida dos outros. Não sou uma boa pessoa dentro da minha casa, as pessoas vão... O que é isso? Que falta de congruência é essa? Né? Eu falo uma coisa e faço outra. Eu estou falando de Jesus. O que, às vezes, tem um ditado que fala assim, né? As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, quando você mostra sua posição, sua postura, né? Em todas as coisas que você faz, você está mostrando que você está andando com Jesus. Você está ouvindo e propagando a palavra dele, não só com palavras, mas com atitudes também. Então, tudo isso é o que entra na nossa cabeça. O que a gente faz, o que eu penso, o que eu falo, o que eu visto, como eu falo, com quem eu falo, né? Também tudo isso importa. E importa muito, tá bom? Então, santificai, tá? As vossas vidas com a palavra de Jesus, com exemplos de Jesus, tá bom? Alegria e paz. Então, encerramos aqui mais um vídeo sobre as cartas de Paulo, tá? Muito obrigada, alegria e paz. Jesus os acompanhe.